que o ser humano é tão inseguro? Por que o ser humano é tão inconstante? Por que você é tão inconstante e inseguro? Ou não é? Acontece com você que você tem algumas fases na sua vida, que você está animado, está motivado, está turbinado, como a gente fala, e parece que você tem força, tem alegria, tem energia para fazer tudo. É assim com você? Fases. De repente tem uma outra fase que está desanimado, desmotivado. Parece que é mais cansado, parece que tudo é um pouco mais difícil. Qual é a causa desse duplo ânimo, dessa insegurança? Eu estava pensando sobre isso, e como eu lido com animais há 30 anos, como veterinário, você sabe que os animais eles não têm essa diferença de ânimo, de humor, eles não têm. Os animais acordam e eles vão viver, eles fazem o que eles têm que fazer. Ele está feliz quando ele tem comida, o animal não tem tristeza, não tem depressão. Aliás, o animal só fica doente de alma quando o ser humano intervém. O animal em gaiola, o passarinho de vida livre, se ele é posto em gaiola, ele fica em depressão. Você sabe? Fica em depressão. O cachorro, às vezes, se ele fica no apartamento, se ele fica numa casa fechada, sozinho o dia inteiro, ele não tem o que fazer. E ele começa a lamber a pata, lamber, e ele tem uma dermatite neurológica. Ele fica doente, por causa do ser humano. O animal só fica gordo na casa do dono. Você já viu na natureza alguma arara gorda? Um tucano gordo que não consegue voar? Você já viu algum desses filmes de África? Algum leão gordo? A leoa olha assim para o antílope e fala, esse aí. A gente aprendeu, né, que o leão tem alvo. E lá vai ela, só que a leoa gorda, senta grávida, né? Gorda, não consegue pegar ninguém. Não existe isso na natureza. O ser humano conseguiu, né? Ele entra em depressão, o ser humano tem ânimo inconstante. E às vezes quando você lida com os animais, um animal no zoológico, é uma judiação. A gente às vezes vê um urso no espaço dele lá no zoológico, mas é um espaço confinado. Ele anda até uma parede, ele anda até outra parede, ele anda até outra parede e fica andando. Você já viu isso no zoológico? Você já viu algum animal que fica assim? Então, tudo interferência do ser humano. Os animais livres, como Deus os fez, eles são estáveis. O nosso Senhor Deus, o Criador, Ele te fez e me fez para nós sermos estáveis, para sermos felizes, para termos motivação, para não sermos inconstantes. Qual será que é o problema? Aí nós temos na Igreja de Cristo um evento, como tivemos esses 6 dias, e alguns que puderam desfrutar de toda a presença de Deus, falam, aleluia! Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Isso é uma música da minha época, de 40 anos atrás. Aí passa 10 dias do congresso, já começa. Já não acorda de madrugada para orar, já não tem aquele ímpeto para ler a Bíblia, e já começa, e o ânimo já. Apóstolo, quando é que vai ter o próximo evento, hein, da Real? Irmão, drogado é que precisa de ficar tendo injeção de... Tem alguma coisa errada. Abra a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versículo 8, por favor. Tiago 4, 8. Tiago, depois de Hebreus 4, 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós,
de duplo ânimo. Olha aqui, Deus está falando para crentes, Tiago escreveu para cristãos, vocês de duplo ânimo, purifiquem o coração. Sabe qual é a causa principal de um duplo ânimo? Coração contaminado. O coração fala do seu homem interior, do seu eu verdadeiro, a sua essência. Coração contaminado, duplo ânimo. Qual é a solução? Achegue-se a Deus. Achegue-se a Deus. E repara, quando você começa a ficar desanimado, você começa a não buscar o Senhor, ou não? Começa a ficar desanimado, já não tem aquela vontade de congregar, já para de ir no tabernáculo, já não lê tanto a Bíblia, já começa a entrar na caverna, a gente vai se afastando de Deus, quando a gente deveria se chegar a Deus. Mas o que acontece? Por que onde surgiu esse negócio de coração sujo, coração contaminado? Começou lá na criação. Quando Deus criou o ser humano, primeiro Deus criou todos os animais, e nós já vimos que o animal não tem depressão em vida livre. Não tem. O animal é feliz. É como Deus criou. Aleluia. E o homem, então, Deus criou a sua imagem e semelhança, e Deus, quando criou o ser humano, Ele viu que era muito bom. Toda a criação, Deus falou, é bom. Hoje, quando eu cheguei aqui e vi esse arranjo, eu falei, que legal, que lindo. Coisa de Deus. Né? Aqueles que fazem plantas artificiais, flores artificiais, eles imitam Deus. Se alguém quiser inventar uma flor artificial, vai ficar um negócio meio esquisito, de Marte, não fica? Umas coisas estranhas. O mais bonito é imitar o que Deus fez, porque é perfeito. E Deus viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. E quando Deus fez você, Ele falou, é muito bom. É perfeito. A personalidade que Ele deu para você é especial para o projeto dEle para você. Muito bom. Só que quando Deus criou então o ser humano, e havia uma intimidade entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, a palavra do Senhor fala que todos os dias Deus vinha ter uma conversa com o homem e a mulher. Todo dia, já pensou? 6 da tarde, na viração do dia. Já pensou, Adão falava, Eva, está na hora, ele está chegando. Vamos bater um papo com ele. Nada melhor do que a presença dele. E todo dia, está chegando a hora. Uau. Só que algo aconteceu que rompeu a intimidade, afastou o homem de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, vamos ver. Abra a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, versículo 9. Gênesis 2, 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 16, Deus dá uma ordem, a única ordem que Deus deu para o ser humano quando foi criado, só uma ordem. Por causa do estrago que aconteceu aqui, hoje nós temos muitas ordens. A palavra do Senhor, são as leis do Senhor, são muitas leis. Havia apenas uma, só tinha uma ordem, hoje tem mais de 600. A ordem era, versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, até da árvore da vida, está implícito aqui, mas da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só uma ordem. Só uma ordem. Já pensou? Tudo é seguro, tudo é disponível, tudo é permitido. Olha que vida! E Deus todo dia ali,
Só uma coisa, Adão e Eva: não comam desta árvore, porque aqui é o conhecimento do bem e do mal, e vocês morrem, certamente vocês morrem, se vocês comerem. Capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, a serpente aqui é Satanás. Claramente explicado no contexto todo, Satanás. Satanás se apresenta e diz à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus disse: certamente morrerás. E Satanás diz: não, certamente não morrereis. Aqui tem uma guerra de pensamento, hein? Deus coloca um pensamento, uma ideia, um conceito para o homem, e Satanás vem e coloca um pensamento contrário, exatamente antagônico. Amém? Certamente você não morre. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O Velho Testamento, ou a Velha Aliança, é repleta de figuras, de metáforas, de tipos. E o Novo Testamento é o cumprimento de tudo isso. O Novo Testamento é a revelação, é a explicação, são princípios que a gente aplica na nossa vida. Amém? Qual é a figura que é aqui? O que Deus está mostrando aqui, meus irmãos? Satanás, ele é sedutor. Ele é sedutor, ele é enganador. A palavra de Deus fala que Satanás, ele pode se apresentar como anjo de luz. Você imagina? Adão e Eva tinham intimidade com Deus, com o Criador. Eles sabiam que o Pai que os criou, eles tinham um contato todo dia com o Pai. Eles podiam fazer tudo, exceto uma coisa. Satanás é tão astuto, ele tem uma lábia tão grande, ele é tão sedutor, que ele conseguiu falar, Eva, o que Deus falou não é bem assim, é exatamente o contrário. Então, cuidado com o sedutor. Jesus Cristo disse que ele é mentiroso, e ele veio para roubar, matar e destruir. Amém? E tem gente ainda hoje que até é satanista convicto, porque dizem que ele é bom. No momento que eles comeram, eles não morreram. Eles continuaram vivos. Então, será que Satanás estava certo? Ele disse: certamente não morrereis. Ele contou meia verdade. Porque a morte não foi morte física, a morte foi morte espiritual. No momento que o ser humano perdeu a inocência, perdeu a pureza, no momento que o ser humano conheceu o bem e o mal, eles perderam a intimidade com Deus. Porque Deus é 100% puro, 100% santo, 100% justo. Eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. No mesmo momento, eles perceberam que alguma coisa estava suja neles. E eles pensavam que fosse um problema físico. Porque, geralmente, o ser humano vê o físico, não é? No momento que eles perderam a vida espiritual, eles só conseguiam ver a coisa física. E eles achavam que tivesse alguma coisa errada fisicamente com eles. Perderam a noção do espiritual. E aí não tem mais como ter acesso a Deus. É quando muitos crentes são ainda crentes carnais e só conseguem ver as coisas físicas e não vê a essência do reino. Sabe como é isso? A Bíblia diz que no momento que eles
conheceram o bem e o mal, eles já perceberam que tinha alguma coisa suja neles. Eles não pecaram. Eles não tiveram tempo de pecar. Eles não saíram com estilingue matando os passarinhos da criação de Deus. Eles não saíram fazendo alguma coisa errada. Eles não tiveram tempo de pecar, entende isso? O pecado entrou na mente. Eles já perceberam, estou sujo, tem alguma coisa errada. O conhecimento do bem e do mal. É como uma criança. Quem aqui tem um filho pequenininho ainda, ou um netinho, e ele está vendo um desenho na televisão, e daqui a pouco o filhinho fala, mãe, esse aqui é do mal, né, mãe? É do mal, né? Já aconteceu com você? Esse é do bem, né? Esse aqui é do bem, né? Olha, a criança é tão inocente que nem tem noção de bem e mal. Ele está começando a entender, formar o conceito. Ele é tão inocente. É do bem, né, mãe? É do mal. E ainda nem sabe bem o que é bem e o que é mal. Mas está começando a perguntar. De tão inocente. Jesus falou que a gente tem que ser como criança para entrar no reino do céu. O homem, no momento que conheceu o bem e o mal, ele perdeu a pureza, perdeu a inocência, morreu espiritualmente. Eles só conseguiram perceber que alguma coisa estava errada, pensaram que era fisicamente, e eles se cobriram com folhas de figueira, como para esconder alguma coisa que estava errada de Deus. E Deus se apresenta. E veja o versículo 21. 3:21. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Por quê? Será que era frio no jardim do Éden e a folha de figueira não era suficiente, tinha que precisar de pele? Não é isso. Qual é o princípio? Qual é a figura que tem aqui? Adão e Eva. Eu tinha um plano para vocês e ainda tenho. Eu queria ter comunhão com vocês. Eu dei para vocês domínio sobre toda a terra, sobre toda a criação. Vocês se afastaram totalmente de mim. Agora vocês são contaminados. Então, o que Deus fez? O Senhor fez as vestes para eles. O Senhor Deus sacrificou os animais que Ele próprio criou. Olha isso. Qual é o animal de estimação que você mais gosta? O seu cachorro? Geralmente. Imagina você pegar o seu cachorro, que você pegou desde filhotinho, que você criou, que ele agora tem 4 anos, todo alegre, é uma sombra, te acompanha onde você for, e um dia você chega, pega o seu cachorro e mata ele. Você pega e mata o seu cachorro. Deus pegou animais, sacrificou os animais que Ele criou e viu Deus que era bom, para que o sangue daqueles animais pudesse cobrir a imundície que agora havia em Adão e Eva. Vida por vida, sangue por sangue. Sem derramamento de sangue é um estatuto eterno. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, os primeiros animais inocentes tiveram que morrer para cobrir o pecado de Adão e Eva, para que Deus pudesse continuar falando com eles. Amém? Você percebe? A questão então, por que roupas de pele? A questão não é a roupa, é o princípio. O animal teve que ser sacrificado. E isso aqui estava apontando, é uma figura do que iria se cumprir na nova aliança. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus. Desde então, o ser humano não tinha mais como se aproximar de Deus. O ser humano morreu espiritualmente. Não tem mais acesso a Deus. E a única maneira era através do sacrifício. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, aprendeu a sacrificar animais. O sumo sacerdote só podia entrar na presença do Santo dos Santos com o sangue de um animal inocente, que dava vida por causa da vida dele. Adão e Eva ensinaram esse conceito para Caim e Abel, seus filhos. Quando Caim nasceu, Eva falou, o Senhor me abençoou. Aleluia, o Senhor está continuando a promessa. O Senhor tinha prometido que a gente ia crescer, multiplicar, encher a terra e dominar sobre a terra. Eu tive um filho, Caim nasceu.
E certamente Adão e Eva explicaram para Caim e depois Abel, quando nasceu, olha, para você chegar na presença de Deus, você não tem como ter acesso a Ele. É preciso uma oferta, é preciso um sacrifício animal. E a palavra de Deus fala aqui em Gênesis capítulo 4, que um dia Caim e Abel quiseram fazer como seus pais, Adão e Eva, e quiseram ir até a presença de Deus para conversar com Deus. Caim levou uma oferta, Abel levou uma oferta. Abel era pastor de ovelhas. Ele sacrificou um cordeiro do seu rebanho e foi até Deus e foi aceito. Abel, mente contaminada, coração contaminado, mas um animalzinho inocente morreu para que ele pudesse ter acesso a um Deus puro. E ele teve intimidade com Deus. Só que Caim não era pastor, Caim era agricultor. Então o que Caim fez? Eu vou chegar até Deus, mas eu vou chegar do meu jeito. Por que eu vou ter que arranjar um animal? Se o meu negócio é fruta, eu vou levar uma oferta para ele. E vai dar tudo certo. Tem gente que fala, o cara lá de cima vai entender. O cara lá de cima é Deus, é o teu Criador. O cara lá de cima tem nome. É o Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo. O nome aqui é Yahvé. Ei, cara lá de cima, cuidado. E Caim foi nessa. Ele levou para Deus frutos, os melhores frutos da colheita dele. E não foi aceito. Por quê? Ele veio sem o sangue. Ele veio sem purificação. Ele veio com o coração contaminado. Ei, Deus não te recebe do jeito que você é. Não tem como. Se alguém tocasse na arca do Senhor, onde estava a glória do Senhor, morria. Se o sumo sacerdote entrasse no santo dos santos, sem o sangue, ele morria. E você acha que você pode chegar até Deus do jeito que você quer? Só porque a gente é moderno, lê um livro lá de misticismo, de esoterismo? Você vai chegar no Deus errado. Porque se você chegasse no Deus certo, do jeito errado, você morria. Se você chegar no Deus certo, do jeito errado, você morre. Morre. Quando Deus fala sobre a ceia do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, a ceia do Senhor, Ele fala, olha, antes de você participar do corpo e do sangue de Jesus, examine-se a si mesmo, limpe-se, purifique-se, veja se você tem Jesus, veja se você faz parte da aliança com Jesus, porque senão, o que diz em 1 Coríntios capítulo 11? Aqueles que participam da mesa do Senhor sem julgar a si mesmos, ficam doentes e até morrem. Ficam doentes e até morrem. Essa palavra não é minha, é do Senhor. Não dá para servir Deus do seu jeito, irmão. Serve do jeito dele. Amém? Senão você não vai chegar até Ele. Ele até vai permitir que você chegue, mas em outros Senhor. Caim ficou bravo, ficou furioso, porque Deus não o recebeu, e Deus falou, Caim, por que você está bravo? Por que você está de semblante caído? Você não sabe que se você procedesse bem, você seria aceito? Na verdade, a palavra lá em hebraico é, se você procedesse bem, você teria remissão. Você teria remissão. Mas você veio sem o sangue, Caim. Agora, o pecado que está em você, continua em você. Está na tua porta. E cabe a você dominar o seu pecado. Alguém consegue dominar o pecado? Alguém consegue dominar o pecado sem o Espírito Santo de Deus? Eu não consigo. Eu não conseguia. Caim, o pecado está na tua porta e cumpre a ti dominá-lo, filho. Jesus falou que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Se hoje nós temos acesso ao Pai, é por causa do sangue de Jesus. Aleluia. Mas então agora vamos trazer para o princípio da nova aliança. Se nós temos direito ao acesso ao Pai, porque temos Jesus Cristo, o sangue dele é a nossa aliança.
temos o Espírito Santo. Então por que que muitos crentes são inconstantes? Têm duplo ânimo. Não é? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 18. Vamos ver 1 Reis 18, a partir do verso 17. Que esse princípio seja aplicado em nossa vida, em nome de Jesus. 1 Reis 18, 17. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não foi escrita por Deus para contar a história de Noé, a história do Jonas. A Bíblia não foi escrita para a gente ter entretenimento ou para ficar discutindo. É verdade, não é, acredito, não acredito. A Bíblia é um manual eterno para você ter vida abundante e para você chegar nele. Amém? Como eu disse, antes tinha uma ordem só. Agora, porque a nossa mente é contaminada, tem 600 mandamentos. Mas nós lemos, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Deus fala, os meus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Então, em 1 Reis 18, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, Elias disse, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Elias falou, junta todo Israel, todo o povo de Deus, traz os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. E eu quero fazer hoje uma pergunta para você em nome do Senhor Deus. Até quando você vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Esse é o problema. Esse é o problema da vida que não é vida abundante. Esse é o problema dos crentes. Fica entre dois pensamentos. Será que é verdade mesmo? Será que eu não estou ficando muito radical? Será que não é fanatismo? De onde vem esse pensamento? Certamente não morrerás. Deus fala na palavra do Senhor, não deixe de congregar. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Satanás vem com outro pensamento. Não é assim tão radical. Você pode ter Deus do seu jeito. Esse negócio de ficar congregando toda hora, isso é fanatismo. Ou não? O Senhor Deus diz assim, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. É cheio do Espírito. Tem outras coisas também. Enchei-vos do Espírito, diz o Senhor. Satanás vem com outro pensamento. Isso não é para os dias de hoje. Está muito louco. Está muito radical. Não é bem assim. Dois pensamentos. Exatamente uma semana atrás, domingo passado, 370 pessoas subiram aqui, como não coube, ficaram até 3 fileiras na frente. 370, teve um irmão que contou. Irmão de fora. 370 pessoas vieram aqui para receber o batismo do Espírito Santo, irmão. Foi uma loucura. Eu sou crente há 35 anos, nunca tinha visto isso. E dos 370, eu creio que 350 pelo menos receberam, pelo que eu vi. Saíram cheios, saíram plenos, saíram felizes. Hoje mesmo de manhã uma irmã deu testemunho que naquele dia ela foi curada de uma depressão de 1 ano.
Um ano de depressão. Saiu assim. Puf. Mas o Satanás vem com outro pensamento. A igreja Ágape agora ficou louca. O apóstolo que sempre pareceu tão certinho, agora está biruta. Ele vai levar vocês para um caminho louco. Até quando cocheareis entre dois senhores? Entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue Deus. Amém? Segue Deus. Se Ele fala, orai sem cessar. Aleluia. Louve o Senhor do amanhecer até o ocaso, até o pôr do sol. Amém. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. É isso. Não deixe de congregar. Amém. Se Deus é Deus, segue Ele, mas segue direito. Faz como é para fazer. Amém? Aí eu sigo um pouco, mas eu não acredito tanto. Aí eu vou um pouco para esse lado aqui do mundo, mas não totalmente, porque eu sou crente. Jesus te chama, sabe de quê? De morno. Morno. Jesus falou, é impossível servir a dois senhores. Porque você vai amar a um e odiar o outro. Você vai se dedicar a um e desprezar o outro. É impossível servir a dois senhores. E aí você é morno. E Jesus fala, se você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. É inconstante, ânimo duplo, fica até mal para o nome do Senhor. Alguém sabe que você é crente? Um crente que um dia está lá em cima e um dia está lá embaixo. Jesus fala, olha filho, eu estou quase te vomitando da minha boca, porque você não está sendo bom testemunho do meu nome e do meu poder. Amém? Sabe quando o crente é assim, não, eu faço. Mas olha, tem outras coisas legais para fazer. Tem mesmo, irmão. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por exemplo, vamos falar de uma coisa que o brasileiro faz todo dia. Assistir novela. Os mais modernos, os mais jovens falam, não, a gente não vê novela, a gente vê série americana. Série não deixa de ser uma novela, né? Hoje em dia até eles já estão fazendo novela com a mesma imagem, a mesma qualidade de imagem, parece filme. Então o problema não é a série ou a novela, o problema é o conteúdo. Se aquilo que você assiste todo dia tem prostituição, só aparece garotão sarado, com o tanquinho aparecendo, né? Só aparece mulher mostrando tudo. Você vê todo dia. Só aparece traição do casal. Tem homossexualismo, tem barraco, tem briga, tem violência. E você vê todo dia. Você está se enchendo do Espírito? Ou você está servindo o Deus desse mundo? Não, mas eu sou crente, é crente domingo. Você fica 6 dias por semana se alimentando a tua alma das coisas do mundo? E uma vez por semana vem na igreja e a cabeça está lá fora ainda. Sabe uma coisa, irmão? Você não é crente. Desculpa, você não é crente. Crente é uma pessoa transformada. Crente é uma pessoa transformada. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida 35 anos atrás, eu fiz uma decisão, eu vou seguir Jesus. Eu comecei a ler a Bíblia, eu virei crente. Crente é transformado. O que Deus fala que é para fazer, o que é para fazer. O que Ele fala que não é para fazer, o que não é para fazer. E se você vive essa vida, você tem um ânimo inconstante, duplo ânimo. E não adianta ficar orando, congresso, libertação, enquanto você não mudar o que tem que ser mudado. Bem, o que fazer então? Vamos aplicar isso agora. Vamos aplicar isso na sua vida, amém? Jesus falou que o reino dos céus é conquistado por esforço. Você tem que ser um agressivo. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Irmão, já percebi uma coisa, aprendi a duras cajadadas de profeta. Não adianta só ensinar o reino dos céus. O reino dos céus não se aprende, o reino dos céus se pega, se recebe. Você incorpora o reino dos céus. Então vamos aplicar essa palavra aqui.
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas o povo não respondeu. O povo não respondeu nada. Não, Deus é Deus. Não, Baal que é Deus. Por que o povo não respondeu nada? É porque eles estavam na dúvida. Eles estavam na dúvida. Como tem muita gente aqui que tem dúvida. Domingo após domingo tem gente que tem dado testemunho de cura. E tem alguém que ainda fala, mas será que cura mesmo? Será que não foi por acaso? Será que não ia acontecer de todo jeito? Será que? Quando Deus fala para você, eu posso mudar a sua vida, aí você já põe a sua limitação. Ah, mas no meu caso, esse mais já te matou, irmão. O profeta Daniel fala que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém? Eu passei a ter muito mais ousadia e fé para orar por cura e por muitas outras coisas, porque eu conheci o Senhor, meu Deus. Eu vi o que Ele fez com o meu coração. Os médicos deram um quadro lindo do meu coração, registrado em ecocardiograma, em exame de arteriografia, que chama cateterismo, né? Eu tenho um quadro lindo, eletrocardiograma, lindo. O meu coração perdeu 60% da capacidade. E aí eu vi o que Deus pode fazer. Deus pode por mais de 60%, né? Porque o resultado do meu exame deu 118%. Então, agora eu conheci, o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Se você não limitar Deus, deixa o Espírito Santo sair da caixinha. Amém? Versículo 22. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços. Ele vai cair daqui. Deem-se-nos 2 bezerros, e escolham um para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. E eu preparei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. A sua geração vai ser poderosa na terra, viu? Você vai ser um profeta do Senhor. Amém? O púlpito é o seu lugar mesmo, mas não agora ainda. Amém? Amém. Glória a Deus. O versículo 24, Deus fala, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Você entende? O povo estava na maior dúvida. O povo de Deus, ele convivia com 850 profetas de falsos deuses. Tinha ídolos e altares por todo lado. O rei Acabe servia esses outros deuses. O povo estava na maior dúvida. E quando Elias fala, vocês vão continuar cocheando entre 2 pensamentos, eles não responderam nada, eles estavam em dúvida. Então, Elias falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar hoje à prova quem é Deus. Concordam? Vamos fazer 2 altares, e aí o povo falou, essa palavra é boa. Ele vai resolver a tirar a dúvida da nossa cabeça. Hoje, o teu Criador quer de uma vez por todas que você acredite que Ele é Deus. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a Bíblia não foi alterada. Que Deus continua velando por sua palavra para fazê-la cumprir. Ele quer que você de uma vez por todas acredite que se você orar em nome do Senhor Jesus, não tem inferno que resista. Ele vai te mostrar em nome de Jesus. Versículo 25. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, não lhe metais fogo. Tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos, Baal. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias
zombava deles. Irmãos, Elias sozinho zombou de todos os 450 profetas de Baal. Eu acho que os 400 de Jezabel ainda estavam até quietos nessa hora. E Elias começou a dizer assim: clamar em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Versículo 28. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. A moeda no mundo espiritual, no reino espiritual, é sangue. A vida está no sangue. Sem derramamento de sangue não há aliança. O costume dos profetas de Baal era se cortarem e derramar sangue. Uma pessoa que está possuída por Exu Caveira, geralmente se corta, se fere. Exu Caveira pede sangue. Tem outras entidades também. As pessoas que estão nas mãos das trevas, mesmo sem saber, têm mortes horríveis. Esfaqueado, assassinato ou assassina, morte horrível de acidente. O Satanás pede sangue. Eles fazem sacrifício de animais, sacrifício de crianças. Ei, isso acontece ainda hoje em dia. Sacrifício de virgens. Relação sexual forçada com virgens, que é estupro, porque há derramamento de sangue numa virgem. Irmão, o reino dos céus é coisa séria. A gente está coberto pelo sangue de Jesus. Aleluia. E sucedeu que passado o meio-dia, 29, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, ao povo de Deus: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Ei, havia sede, havia seca, havia fome na terra. Fazia 3 anos que não chovia. Israel só chove uma vez por ano, naturalmente. Uma vez por ano. E fazia 3 anos que não chovia. Imagina a sequidão da lenha. E não havia água. Mas Deus, para mostrar que é Deus, Elias falou: arranjem 12 cântaros de água, molharam, encharcaram o cordeiro, encharcaram a lenha, encharcaram o altar, tanta água que até o córrego em volta ficou cheio de água. Eles buscaram água onde não havia água. E eles estavam no alto do Monte Carmelo, não estavam no vale, onde pudesse ter alguma fonte. Quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai demandar alguma coisa de você. Não vai cair do céu no seu colo. Daniel falou: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém? Tem que orar, tem que buscar, tem que jejuar, tem que se preparar, tem que estudar. Você tem que se esforçar. Faz a sua parte. Amém? Eles tiveram que se esforçar, Deus ia mostrar que Ele é Deus, eles tiveram que arranjar água onde não tem água. É um pequeno exemplo de esforço. Versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje
que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ei, Elias não estava inventando da cabeça dele. Senhor, que fique manifesto que conforme as tuas palavras eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Foi Deus que permitiu, que fez com que o coração do povo tornasse para trás. Agora pega um princípio para a sua vida. Quando você está com ânimo inconstante, e você começa a se afastar de Deus, e você começa a deixar de congregar, você começa a deixar de alimentar sua alma, você começa a pender para o lado do mundo e as coisas do mundo, Deus permite que fique claro que tu fizeste o seu coração tornar para trás. Deus vê que você está se afastando, mas Ele deixa, porque você não é um robozinho que Ele vai te programar, te reprogramar. Ele te deu livre-arbítrio. A gente serve a Ele por amor. Eu vou servir o meu Deus, não porque Ele possa me dar alguma coisa ou não. Eu vou servir ao meu Deus porque eu amo o meu Deus. Ele deu a vida de Jesus por mim. É por isso que eu sirvo a Ele. Amém? Então, quando Deus vê que você começa a tornar para trás, e começa a dar as costas para Ele, e o seu coração começa a voltar a ficar imundo, Ele permite. Então, repete comigo, então, Deus é um Deus do de repente, né? Lá em Pentecostes, subitamente, então, caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, que é o sacrifício, é o cordeiro, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, para que Deus mostrasse que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Estava tudo encharcado de água, não é? Deus, num instante, consumiu o cordeiro, a lenha, as pedras, o pó e a água. Aleluia. Deus responde com fogo. João Batista falou assim: olha, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem aquele que é maior do que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, quer te batizar com Espírito Santo e com fogo. Aleluia! O Espírito Santo nós já recebemos uma grande visitação aqui domingo passado. Amém? E para que o batismo com fogo? Espírito Santo é fogo. Agora você já vai saber para que serve o fogo do Espírito Santo na sua vida. Porque Ele não quer que você continue tendo duplo ânimo. Ei, mas eu tenho o Espírito Santo, Senhor, eu não entendo. Por que eu estou de novo ficando assim? Fala para o teu irmão, vem, vai chegar fogo aí agora. Ei, Jesus, Espírito Santo e fogo. Por que o fogo? Você já vai saber para que o fogo. Aleluia. Glória a Deus. Então, todo o povo vendo isso, caiu sobre os seus rostos e disse, eles deram aquele clique, caiu a ficha, e eles começaram a clamar, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E aqui fala só 2 vezes, mas eu tenho certeza que eles começaram, entendi. Baal, 850 profetas, o rei, não, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus quer que você saia daqui hoje com essa certeza. E sabe o que Elias fala para você, e eu vou falar para você, se Ele é Deus, se Ele é o único Deus, serve direito, adora, segue, pratica, vive, se Ele é Deus. Aleluia. Eu sempre digo, é tão simples que dá raiva. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu não peguei isso antes? Teria poupado muitos problemas.
E Elias lhes disse, amém. Agora vocês entenderam? Só o Senhor é Deus, então lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Aí vem agora uma coisa importante, um princípio. Se você já entendeu que o Senhor é Deus, que é Ele que vai poder te ajudar na hora da aflição, que tem hora que só Ele vai poder, porque Ele é Deus, então você tem que eliminar tudo aquilo que não é de Deus. Não é chocante esse negócio, mas Elias matou todos os profetas de Baal, mas Deus não é um Deus de amor? Deus não é um Deus de amor? Ele é. E Ele te ama tanto que Ele quer que você chegue no céu. Deus está preocupado com a tua vida eterna. Deus está preocupado em te voltar a dar vida para você. Então, por isso Ele é duro. Ele é justo. Então, se os profetas de Baal continuassem no meio do povo, os profetas de Baal iam continuar fazendo sacrifícios, iam continuar falando, iam continuar incultando aquele outro pensamento no povo de Deus. Então, elimina os profetas de Baal. Quais são os princípios que a gente vê aqui nesse episódio de Elias? Primeiro, ele confrontou o mundo, ele confrontou os outros deuses. Tragam todos os profetas aqui. Então eu quero falar para você, confronte aquilo que está errado na sua vida. Cada um sabe aquilo que está te pegando. Onde é que você está sendo enganado? E às vezes você fala, mas é que está tão difícil porque eu sou minoria. Lá no meu trabalho, na minha repartição, na minha sessão, eu sou o único crente. Lá em casa eu sou o único crente. Lá na minha classe eu sou o único crente. Elias era o único contra 850. Sabe a palavrinha que Deus tem para você? Maior é o que está em você do que o que age no mundo. Quem está em você é o Espírito Santo de Deus. Para de diminuir o Espírito Santo. Para de diminuir Ele. Ele vai ter que falar mais o que para você? Eu sempre falo, você, com Deus, vocês são maioria em qualquer lugar. Segunda coisa, Ele restaurou o altar do Senhor, que estava destruído. Ele restaurou o altar. Não dá para sacrificar sem o altar. Ele restaurou o altar e o Senhor Deus respondeu com fogo. Hoje em dia, onde está o altar? A gente às vezes fala que aqui é o altar. Até em inglês chama o chamado ao altar, né? Dizemos que aqui é o altar. Mas, na verdade mesmo, onde é que está o altar? Você é um altar. Porque o Espírito Santo habita em você. O altar não é aqui. O altar é você. E para que o Senhor Deus possa manifestar a presença dEle no altar, tem que restaurar o altar. Tem que restaurar o altar. Amém? E Ele vai providenciar para que hoje você restaure o altar de Deus, que é a sua vida. Para que você não tenha mais duplo ânimo. Já pensou? O altar vivo do Senhor, o templo do Espírito Santo do Deus vivo, fala, ó céus, ó vida, ó azar, está tão difícil essa vida. Então Deus quer restaurar esse altar aí. Não diminua Deus. Ah, mas você não sabe do meu problema. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe que Ele é maior do que o seu problema. E Ele quer restaurar o seu altar. Mas você tem que fazer a sua parte. E finalmente a terceira coisa, quando Deus respondeu, Ele eliminou os profetas de Baal. Ele eliminou tudo que não era. Quando veio o fogo do Senhor, só naquele momento, porque você viu, Elias falou, Pai, que fique patente que tudo que eu fiz foi conforme o Senhor falou.
Então pode ter certeza que foi Deus que falou, mate todos os profetas de Baal. Então, o Senhor Deus vai derramar fogo do céu no seu altar para queimar, purificar toda a escória. Todo o argumento de Satanás, todos os pensamentos que vêm roubando a sua fé, aqueles argumentos do inferno, de que você é bobo, que você não é capaz, não vai ficar fanático, não precisa ser tanto assim, eles não vão te perdoar, ou então você não vai conseguir liberar perdão. Todos aqueles pensamentos, você não vai mais cochear entre dois pensamentos, porque hoje, se você quiser, se você deixar, Deus vai derramar fogo santo no seu altar e purificar de tudo isso. O velho homem já era. Aleluia. Quero completar essa palavra pedindo para você abrir na palavra de Tiago, voltando para Tiago, capítulo 4. Versículo 4 e 5. Tiago 4, 4 e 5. Tiago 4, 4. Adúlteros e adúlteras. Olha que chamado tranquilo, hein? Ele está falando para crentes, viu? Tiago está escrevendo para crentes. Está falando com a gente. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah, não, mas eu não sou inimigo de Deus, eu sou crente. Alguns que têm um pouco mais de consciência do seu estado espiritual dizem assim, eu sou crente, mas sou crente desviado. Né? Eu não sou tão assim, o quê? Inimigo de Deus? Não, eu não sou inimigo de Deus. Não, também não é assim, né? Deus é que está falando, irmão. Tem gente que fala assim, olha, eu não cometi crime, eu só errei. Não é crime. Tem gente que fala isso. Recentemente tem acontecido, né? Tem erro que é só erro. Tem erro que é crime, não é? Se está numa Constituição a lei e você erra fora da lei, é crime da lei. A palavra do Senhor é um livro de lei. E tem certos erros que se você cometer, que vai contra a palavra de Deus, é pecado. Pecado gera morte. Amém? Você está entendendo? Se eu botar o leite para ferver, irmão, como é difícil ficar sem micro-ondas. Nosso micro-ondas está quebrado, faz tempo. Quando eu fiz aquela última viagem, deve ter tido raios aqui em Ubatuba, queimou meu telefone e queimou o micro-ondas. Não tive tempo ainda de mandar arrumar. E aí a gente voltou a esquentar leite na leiteira, como é horrível. Ferve, fica frio, fica quente demais. Os velhos tempos, né? Então, mas antes, quando eu podia, eu vou pôr de novo, ponho o leite lá no micro-ondas e eu tinha que pôr 40 segundos, e aí eu ponho 1 minuto e meio, aí borbulha, queima, né, no micro-ondas, uma xícara, errei, não é pecado, errei, isso não é pecado, mas quando você erra, contrário à palavra de Deus, é pecado, contaminado. O coração fica imundo e você começa de novo a ter duplo ânimo. E Deus hoje quer purificar o seu altar com fogo santo. Jesus vai batizar a sua igreja com Espírito Santo e com fogo. Você já tem o Espírito Santo, se não tem, busca, mas que venha o fogo do Senhor, que eu quero ser limpo, porque se eu tiver um coração purificado, eu não vou ter ânimo duplo. Aleluia. E o versículo 5 diz assim, ou pensais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo que habita em você tem ciúmes de você.
Ah, essa palavra não me toca muito. Então vamos explicar bem o que é ciúmes. Eu sou casado. Eu amo a minha esposa. Uma vez, quando eu fiz uma viagem para Portugal, já fiz muitas viagens sem a minha família. Muitas. Muitas vezes, tudo que eu tinha dos meus filhos durante 20 dias eram os bilhetinhos que eles colocavam na minha roupa, com a ajuda da minha esposa. E até agora eu tenho aqui esses bilhetinhos na minha Bíblia. Olha aqui um deles, da minha filha. I love you, em inglês. Be to me too, em francês. Mas não é isso, mas ela era pequenininha, né? Mas eu prefiro te dizer, eu te amo em português. De sua filha de 12 anos. Aqui, ó. Tem aqui, será que esse é do João Pedro? Não. Mas tem aqui do João Pedro. Pai, está todo mundo com saudade de você aqui. Volta logo. Sabe, muitas vezes eu viajei, fiquei longe da minha família. E, para falar a verdade, eu esqueci porque eu estava falando disso agora. O que eu estava dizendo mesmo? Ciúmes, obrigado. Amém. Ah, Senhor. Ainda bem que tem os amigos, né, os irmãos, os filhos. E uma dessas viagens, quando eu voltei de Portugal, depois de alguns dias, chegou um negócio para mim. Porque, às vezes, essas coisas dizem que o marido é o último a saber, né? Olha, apóstolo, eu não vou dizer quem é, sempre começa assim, né? Não vou dizer quem me contou, mas viram a sua esposa com outro homem. Irmã, como assim não vou dizer quem é? Eu vou te colocar em oração diante do meu Senhor. Você não tem direito de trazer uma informação dessa para mim e dizer, não vou dizer quem foi. Isso é fofoca. E fofoca é do diabo. Bem, ela acabou me dizendo quem contou para ela. Eu fui até essa outra pessoa, mesma conversa, não vou dizer quem foi. Eu vou te colocar diante do Senhor. Acabou me dizendo quem tinha dito. Aí eu cheguei na fonte. Era um senhor que frequentava a igreja. Eu cheguei até ele e falei, olha, eu fiquei sabendo que o senhor falou isso sobre a minha esposa. É verdade? Não é bem assim, é que eu pensei, é que eu tinha visto, é que me disseram. Eu quero saber, é verdade isso que o senhor falou? Essa conversa foi no meu consultório, não foi no meu gabinete na igreja. Na verdade não foi, não é verdade. Naquela época a gente tinha carteirinha de membro da igreja. Lembra quem é dessa época? Tinha carteirinha de membro da Ágape. Eu falei, olha, o senhor pode me entregar agora essa carteirinha. A porta da igreja continua aberta. Até cachorro entra na igreja. Entrega essa carteirinha agora. Porque eu vou te colocar diante do meu Senhor. Ele nunca mais apareceu na igreja e deixou a carteirinha na minha mesa. Porque eu tenho ciúmes da minha esposa. Porque eu amo a minha esposa. E o Espírito Santo que habita em você tem ciúmes de você. Sabe, isso é ciúmes. Você só tem ciúmes de quem você ama, de quem você preza, de quem você quer. E a Bíblia está falando que o Espírito Santo que habita em você tem ciúmes de você. E quando ele vê que você começa a se afastar do Senhor e começa a ir para o sedutor, que é Satanás, que ele te seduz com a internet, ele seduz os jovens com misticismo, com esoterismo, com Harry Potter, com, como é que é lá, alvorecer, entardecer, como é que é aquela saga lá? Crepúsculo, o que atrai os jovens são essas coisas místicas. Ele começa a seduzir você com prostituição na internet, dê um clique aqui, conheça isso, conheça aquilo. E quando o Espírito Santo vê que o sedutor está te puxando para ele, o Espírito Santo tem ciúmes de você, ele sofre, ele te ama. Mas ele quer que hoje você tenha fé e coragem suficiente para chegar no altar do Senhor e falar, Senhor, eu quero purificar esse altar, Senhor, eu quero que toda essa imundícia saia de mim.
Todas essas imagens que Satanás colocou na minha mente, todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, toda essa imundície, Senhor, eu quero ser purificado pelo fogo do Teu Espírito. Olha, é isso que o Espírito Santo quer, porque Ele tem ciúmes de você. Aleluia! O Espírito Santo quer que você volte a ter intimidade com Ele, que você acorde e fale, bom dia, Espírito Santo. E não que você acorde com o ânimo duplo e fale, ai, mais um dia. Alguém já viu na Bíblia algum dia que Jesus Cristo teve depressão? Por que o Espírito de Jesus, o ânimo dele nunca variava? Porque ele é cheio do Espírito, limpo, puro. Ah, mas isso é Jesus. Isso é Jesus. E você tem Jesus. Ah, mas ele tinha o Espírito Santo com plenitude. Ele tinha o Espírito Santo com plenitude, diz a Bíblia, mas você também tem o Espírito Santo. Ah, eu não tenho com plenitude. Então, por isso que Deus fala, enchei-vos do Espírito. Então, se Ele quiser fazer de novo o que Ele fez domingo, enchei-vos do Espírito, e fala, aleluia, Senhor, porque eu quero chegar perto de Jesus, que eu quero ter um coração puro e não ter mais ânimo duplo. Amém? Vamos fazer isso hoje? Celebre a fidelidade do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força.